Bom dia, amados. Como vamos? E aí, como foi o final de semana? Se divertiram bastante? Vamos continuar falando da nossa querida, amada química. Temos que falar dela, né? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o estudo dos átomos. Os modelos atômicos que foram surgindo até o nosso modelo atual. Como eles surgiram, por que eles surgiram, que foram os indivíduos responsáveis por a descoberta do nosso querido amado átomo. Existem algumas leis que nos regem de acordo com a formação do átomo. A primeira, ou as leis ponderais, são duas delas. O que seriam essas leis ponderais? São as leis que falam sobre a massa das substâncias que participam de uma reação química. Vejam só. O que seria essa reação química? Tudo que a gente vai fazer, o que a gente vai produzir, a gente precisa dos ingredientes. Não é assim? Por exemplo, se eu for fazer um bolo, eu preciso dos ingredientes que eu vou fazer esse bolo. Eu preciso do açúcar, do ovos, da manteiga e tudo isso em quantidades. Não é assim? 2 xícaras de açúcar, 3 ovos, uma colher de manteiga, tudo em quantidade. Então, o que seriam essas leis ponderais? Eu vou precisar de quê? A mesma quantidade de reagente, que a gente chama, também eu tenho que ter como resultado. É como que a quantidade de materiais que eu utilizo para fazer o bolo, quando eu fizer o bolo, os materiais têm que estar na quantidade correta. Como seria isso? Por exemplo, se eu utilizo 2 xícaras de açúcar, e aí eu coloquei as 2 xícaras de açúcar, a medida é essa. Mas é quando eu fui para o bolo, eu botei uma quantidadezinha a mais. Aí ele errou. Então significa que o que eu usei dos meus ingredientes estava errado. As duas leis que regem essa situação são o que a gente chama de lei da conservação de massas ou lei de Lavoisier, certo? Vocês hoje vão ouvir cada palavra estranha. Pois é. Lavoisier é o meu amigo que teve e que criou esta lei, a lei da conservação de massas. O que é isso? A quantidade de reagente também vai ter como resultado no meu produto. E a lei das proporções de massas, ou lei de Proust, que é o outro indivíduo que criou esta lei, certo? A lei da conservação de massa, ou lei de Lavoisier, diz que os meus reagentes, a massa diminui, no meu produto a massa aumenta. No sistema fechado, uma reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos dessa reação. Então, a quantidade de reagente, se eu uso, por exemplo, 1 litro de água para misturar com, por exemplo, o nosso suco, aquele suco de caixinha que a gente tem. Então, ele vem na embalagenzinha, faz 1 litro de suco, né? Assim, então eu vou ter 1 litro de água para uma embalagem. O resultado, que é o meu produto, o meu suco, ele tem que estar, se eu fosse fazer uma medição, ele ia ter que ter 1 litro de água e a quantidade do pozinho para fazer o suco. Se eu botar mais de 1 litro de água, ele perde a receita, porque ele vai ficar fraco, ele não fica com a textura correta. Então, isso seria a lei da conservação de massa. Os meus reagentes têm que ser igual ao meu produto, o meu resultado. Se numa reação química, se consumirem, por exemplo, 20 gramas de reagente, a massa do produto formada será menor ou igual a 20 gramas. Tem que ser igual, não pode ser diferente. Porque se eu utilizei, a medida era 1 litro de água para um saquinho, e o meu resultado deu a mais de 1 litro ou a menos de 1 litro, está errado. Então, a medida é 1 litro, então o meu produto, o meu resultado vai ser 1 litro de suco. Lei de Proust, ou lei da conservação, lei das proporções. A massa do reagente e a massa do produto que participam dessa reação obedecem sempre a uma proporção constante. Essa proporção é característica de cada reação, isto é, independe da quantidade de reagentes utilizados.
concorda com a lei de Lavoisier e mais tarde a base da teoria atômica de Dalton. Observem aí que os meus reagentes, nesse caso, é o hidrogênio e o oxigênio, certo? Eles são o meu reagente. E quem é o meu resultado? A água. Então, se eu tenho 60 gramas de hidrogênio com mais 30 gramas de oxigênio, o meu resultado vai ser uma água de 90 gramas, porque eu estou somando os meus reagentes para chegar ao meu resultado. Então, se eu tenho 60 gramas de hidrogênio, 30 de oxigênio, a minha água não pode ser 85, não pode ser 80, não pode ser 70, ela tem que ser 90. Por quê? Porque foi a quantidade de reagente que eu usei, tá certo? Nossos modelos. E aí nós temos alguns modelos até chegar ao nosso modelo atual. O primeiro modelo foi feito por o nosso querido amigo Dalton, que é o que ele chama de modelo de bola de bilhar. O que é exatamente isso, professora? Modelo de bola de bilhar. As ideias dele permanecem inalteradas até 2.200 anos. Em 1808, Dalton tornou-se sob uma nova perspectiva, a experimentação. Quais são as características que levam Dalton a dizer que o átomo é uma bola de bilhar? Primeiro, ele diz que os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Isso aí é verdade, né? Ele é esférico, redondo, ele é maciço, duro, não se divide e não se destrói. Quando eu preciso fazer uma reação, o meu átomo vai mudar de posição, mas eu não vou conseguir destruí-lo. Não é assim que a gente sabe? Os átomos de elementos diferem-se em massas diferentes. Nós sabemos que cada elemento químico da tabela periódica tem a sua massa diferenciada. Correto também. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. A gente viu no slide anterior que eu tenho uma certa quantidade de hidrogênio, mas uma certa quantidade de oxigênio para formar a minha água. Então, diferentes proporções para formar novas substâncias. Correto também. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiro para produzir novas substâncias. Exatamente. Eu não destruo o oxigênio, eu não destruo o hidrogênio. Eu misturo, eu junto os dois para produzir a minha água. Certo também. Mas, professora, se ele tem tudo isso como correto, por que o modelo dele não foi à frente? Ele não conseguiu explicar a eletricidade nem a radioatividade do átomo. A gente viu em outros estudos que o átomo tem a capacidade de se aproximar de outro, que é o que a gente chama de eletricidade. Se eu vou colocar um positivo com negativo, eles vão se atrair. Isso ele não conseguiu explicar. E aí ele perde o seu título e o seu modelo deixa de ser utilizado por conta disso. Algumas características batem realmente com o átomo que a gente conhece, mas ele não conseguiu explicar a sua eletricidade. Ele utilizou alguns símbolos, que aí estão alguns dos elementos da nossa querida tabela periódica, e aí para cada elemento da tabela periódica ele utilizou um símbolo e um número. É diferenciado, é só para vocês conhecerem, tá? E aí eu vou para o meu amigo Thomson. O modelo de Thomson é o que a gente chama de modelo pudim de passas. Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, na qual haveria a totalidade de carga positiva homogeneamente distribuída. Então, eu só teria carga positiva solta ali no meu pudim. Incrustado nessa gelatina estariam os elétrons de carga negativa. E aí, nesse caso, ele deu ao átomo a sua carga total igual a zero. Por que igual a zero? Porque ele teria a mesma quantidade de prótons, carga positiva, e de elétrons, carga negativa. Então, as mesmas quantidades de positivo e negativo deixava ele neutro. Ou seja, ele não teria um valor. O seu valor final seria zero. Essa gelatina seria mais ou menos assim. Você imagina um pudim que a sua mãe faz em casa e ela coloca aquele monte de passa em cima. Então, para ele, a parte gelatinosa seriam os meus positivos e aquelas bolinhas seriam o negativo.
O modelo de Thomson foi derrubado em 1908 por Ernest Rutherford. Olha que palavra estranha, pessoas do meu Brasil. Por que ele derrubou? Vamos lá. Rutherford, ele produziu um experimento porque, assim, existia muita base do conhecimento teórico, mas ninguém foi atrás tentar comprovar aquilo ali. Os experimentos ainda eram muito limitados, até por conta do tempo, isso limitava muito a questão de ter novos experimentos. Então, meu amigo Rutherford, olha que palavra, propõe a 2 dos seus alunos, Jones e Ernest, que bombardeassem finas folhas de metais com partículas alfa, a fim de comprovar ou não a validade do modelo atômico de Thomson. O que seria bombardear? É como se ele pegasse, certo, uma folha fina de metal e ele fosse fazendo vários furinhos. Furinhos esses que iriam ultrapassar a folha de metal. A lógica seria essa, tá certo? Se é uma bolha gelatinosa, eu não tenho nada no meio, tudo que eu vou furando, ela vai criando essa situação, beleza? Com o átomo, segundo Thomson, era uma espécie de bolha gelatinosa completamente neutra, no que as partículas alfa colidissem com esses átomos, passariam direto, podendo sofrer pequeníssimos desvios. Seria exatamente isso. Coloquei, o lápis entra por completo e sai do outro lado sem problema nenhum. Essa seria a lógica do modelo pudim de passa. Se ele é gelatinoso, não tem nada que revertesse essa situação, essa seria a lógica. Mas o que acontece? O modelo do nosso querido amado Rutherford mostra o contrário. Ele observou o seguinte: a maioria das partículas atravessava a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Porém, algumas sofreram desvio de até 90 graus. Vocês estão vendo aí? Tem um gráfico. Aí tem uma bolinha em vermelho, rosa, alguma coisa desse tipo. E vocês veem que as flechas, elas passam por total. Já o outro, o que acontece? Algumas flechas, quando batem, elas têm um desvio. Uma está voltando por completo e a outra desviou um pouco. Isso mostra que aquele pudim de passas não poderia ser daquele jeito, porque existia alguma coisa no seu centro que fazia com que as partículas não passassem da forma correta. Elas retornavam. E aí, como explicar essa situação? O nosso querido Rutherford, para explicar a observação do seu laboratório, diz que, para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada nessa região, que aí ele chama de núcleo, com massa bastante pronunciada, bastante concentrada. Rutherford propôs que o núcleo conteria toda a massa do átomo, assim como a totalidade de carga positiva, que ele chamou dos nossos queridos amados prótons. Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Então, o modelo chamado de modelo planetário. Esse é o modelo mais, digamos assim, que teve uma maior concentração dentro dos vários experimentos que nos leva ao átomo. Ou seja, é uma eletrosfera onde eu tenho um núcleo composto de prótons, carga positiva, e fora dela, na eletrosfera, estariam os meus elétrons, que é a minha carga negativa. É um modelo planetário e que comprova, ou de certa forma, dá base à teoria de Rutherford por conta da emissão das partículas alfas quando colidiam ao centro e algumas até retornavam o seu início. Modelo atômico de Bohr, o nosso querido amado. Ao estudar um aspecto de emissão de gás hidrogênio, o gás hidrogênio aprisionado numa ampola submetida a alta diferença no potencial emitia uma luz vermelha. Ele mostra aí os 2 tubos, a lâmina e o aspecto. E aí, quando ele direcionava a luz, ele tinha somente uma luminosidade de uma cor só, vermelho. Ao passar por um prisma, um formato mais pontiagudo, essa luz se subdividia em diferentes componentes de onda e frequência, caracterizando um espectro luminoso descontínuo.
É aí que a gente começa a diferenciar o átomo de acordo com a sua posição. Por que a sua posição? Nós vamos ver nos próximos slides que o átomo ele deixa de ter aquela eletrosfera e passa a ser formado em camadas, certo? A sua eletrosfera não é como aquele formato que a gente viu anterior. Ele tem como se fosse vários círculos ao seu redor, que são as camadas da eletrosfera. Bohr coloca essas camadas, ele determina como algumas letras, Kl, Mn, Op e Q, e os elétrons nessa camada apresentarem uma energia constante. Em sua camada de origem, que é a camada estacionária, que é a camada que está no ponto inicial, no centro do ciclo, a energia é constante, mas elétrons podem saltar para uma camada mais externa, sendo que para tal é necessário que ele ganhe energia. O que é exatamente isso? Digamos que, por exemplo, o átomo ele tenha... Deixa eu ver. Vou dar um exemplo. O hidrogênio, por exemplo. Digamos que ele tenha 8 elétrons na sua camada. Então, se vocês observarem, a camada K tem 2 elétrons, a camada L tem 3, 6, 7, 8. Tem 8 elétrons. Se a minha camada M, por exemplo, ela tivesse 2 elétrons, a minha camada L não tem 8, então os 2 elétrons da camada M iriam saltar para trás para eliminar essa segunda camada que tinha poucos elétrons. Então, de acordo com a quantidade de elétron, na minha camada, ele pode pular para fora ou para dentro. Se fosse o contrário, por exemplo, a minha camada K, a minha camada L tivesse 6 elétrons, por exemplo, a minha camada K tem 2. Então, as duas camadas da camada K vão pular para frente para compor apenas a camada L, para que eles ficassem estável, como ele chama. Um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Nesta volta, ele devolve a mesma quantidade de energia que havia ganho para o salto e emite um fóton de luz. Vocês devem lembrar bastante dos fogos de artifício que brilham no céu, principalmente no final de ano. Os fogos de artifício eles são feitos a partir desta combinação de elétrons. Cada luzinha que você visualiza no céu é um elétron mudando de camada. Ele perde energia ou ganha energia e emite esse ponto de luz, certo? Então, os fogos de artifício eles são feitos baseados principalmente no postulado de Bohr. Essa mudança de camada entre os elétrons emite essa luminosidade e gasta ou perde energia. Um resumo sobre as leis ponderais e os modelos atômicos. Método científico. A observação e a experimentação são indispensáveis para a ciência, ou seja, eu preciso observar e eu também preciso experimentar aquilo que eu estou fazendo. Por quê? É a experimentação que vai dar comprovação ou sustentação àquilo que eu estou dizendo. Eu tenho que provar, com forma de experiência, aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou propondo. Lei de Lavoisier. A massa se conserva durante uma reação química, ou seja, a minha quantidade de reagente é a mesma quantidade do meu produto. Eu não posso ter alteração. Do mesmo jeito, a lei de Proust. As substâncias reagem de acordo às suas proporções fixas. Se eu tenho 60 gramas de hidrogênio e eu tenho 30 gramas de oxigênio, a minha água tem por obrigação ter 90 gramas. Ela nem pode ter a mais, nem pode ter a menos. Por quê? O oxigênio e o hidrogênio são os meus reagentes e a minha água é o meu produto, é o meu resultado. Então, a quantidade de reagente tem que ser a mesma quantidade no meu produto. Modelo atômico de Dalton. A matéria é constituída de átomos, que são partículas bem pequenas, esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Certo. Ele dá as principais características do átomo. Por que ele perde? Porque ele não consegue explicar a eletricidade dos átomos. Modelo atômico de Thomson. O átomo é indivisível e possui elétrons incrustados na sua superfície.
Então, os elétrons deixam de estar centralizados e passam a ficar na sua superfície externa. Modelo atômico de Rutherford. O átomo possui um núcleo, que são os prótons. Os elétrons estão distribuídos em uma eletrosfera. Então, eu tenho o meu núcleo, que são os meus prótons, e ao redor dele eu vou ter os meus elétrons. Modelo atômico de Bohr. Os elétrons da eletrosfera encontram-se em camadas que apresentam energia definida. Essa energia definida está relacionada à quantidade de prótons e elétrons de cada elemento químico, tá certo? Vejam só. Finalizamos aqui os modelos atômicos e as leis ponderais. Por quê? Porque é apenas questão de conhecimento. Vocês precisam conhecer quem foram esses seres que conseguiram essa alteração, essa formação dos modelos atômicos. E vocês precisam saber como foi que surgiu o átomo até os dias atuais. Quem foram os indivíduos responsáveis por esse nosso querido amigo, tá certo? Muito obrigado a todos.